Oi, me chamo Bárbara e esse é mais um vídeo do canal Aprendendo Senhoras. Hoje a gente vai falar sobre o fim da etapa colonial no Brasil, de acordo com o autor César Furtado em sua obra Formação Econômica do Brasil. Bem, para iniciar a gente precisa ter alguns atores bem claros, como Portugal como metrópole, Brasil como colônia e como agente externo influenciador, a Inglaterra. O contexto inicial é um contexto de crise de Portugal, pois estava tendo muita dificuldade no seu comércio oriental e na colônia com o seu mercado de açúcar. E necessitava e tinha um anseio de se tornar, voltar a ser aquela grande potência. Para isso, via-se a necessidade de fazer uma ligação com alguma potência na época que estava em ascensão e em crescimento. Bem, a potência era a Inglaterra e essa ligação foi realizada. Portugal fazia concessões econômicas grandiosas e em troca recebia promessas políticas da Inglaterra, como, por exemplo, proteção de território, luta contra qualquer outro inimigo. Bem, mas o fator principal mesmo era a crise que estava acontecendo na colônia, por conta desse fator desorganizador, e Portugal não estava conseguindo manter o território completo, estava tendo vários ataques de holandeses e franceses. Nesse contexto de crise, Portugal tentou fazer um desenvolvimento interno no setor manufatureiro, proibindo qualquer tipo de importação, porém, quando a Inglaterra ficou ciente dessa situação, não gostou, e assim foi firmado um acordo em 1703 para que Portugal cancelasse qualquer medida que tinha de desenvolvimento, que em troca a Inglaterra iria ajudá-lo, e assim ela iria também ajudar na defesa do território na colônia, expulsar qualquer tipo de outro país que estivesse por aqui, qualquer outro povo que estivesse por aqui tomando o território. E assim foi realizado. Em troca, todo o ciclo dinâmico do ouro que estava tendo aqui no Brasil ia para a Inglaterra. Então, quando se fala de ciclo do ouro do Brasil, a gente tem o Brasil como tendo desenvolvimento demográfico e uma mudança na estrutura social, porque algumas pessoas já estavam enriquecendo. Portugal, como simples entreposto, estava ganhando alguma coisa com o ciclo do ouro, mas não tudo. E para a Inglaterra, o desenvolvimento do setor manufatureiro e a capacidade de concentração de reservas. Para o autor César Furtado, essa relação Portugal e Inglaterra foi um fator muito importante para justificar por que Portugal conseguiu se manter como metrópole por tanto tempo. Bem, já no final do século XVIII, a gente já tem uma mudança no contexto. No Brasil já entra em decadência a mineração do ouro. Na Inglaterra já se tem o início da Revolução Industrial e, com isso, um anseio de mercado consumidor de forma rápida, logo. Assim, fez com que a Inglaterra quebrasse até alguns acordos tratados com Portugal, como, por exemplo, o Tratado de Methven, em que dava preferência à importação de vinhos portugueses, e a Inglaterra quebra importando vinhos franceses de outros países da Europa. Já também tem um contexto europeu, as guerras napoleônicas, em que o reino de Portugal se sente ameaçado e vem para o Brasil sob a tutela da Inglaterra, com todo o apoio da Inglaterra. Aqui no Brasil se dá a independência sem a descontinuidade do governo. Isso é um fator muito importante. Ela é feita por Dom Pedro I em 1822 e tem essa característica de sem descontinuidade do governo, favorece com que mantenha uma ligação de dependência com a Inglaterra. Então, o Brasil ainda se via muito atrelado à Inglaterra por conta desses acordos sólidos. E a gente só vê a mudança disso no início do século XIX, quando o Brasil começa a resistir às pressões da Inglaterra para firmar novos acordos, por conta de uma ideologia nascente no contexto do continente americano, que é a solidariedade continental. O Brasil não se via mais sozinho e o grande apoiador disso era os Estados Unidos. Então você já vê um alinhamento a partir daí com os Estados Unidos. Assim, o Brasil, desde 1842, começou a resistir à tentação de firmar novos acordos e continuar naquele ciclo. E assim a gente tem no contexto interno do novo país uma mão de obra escrava, a expansão da atividade cafeeira, que é muito importante porque faz as transformações da base no Brasil, e que dentro desse contexto da expansão cafeeira você tem várias tensões internas que vai fazer um impulso para ter um crescimento e uma expansão e a criação de um novo ciclo dinâmico. E assim se concretiza o final da etapa colonial na economia brasileira. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.